É professor de quê? Professor de língua portuguesa. Língua portuguesa? Ih, ferrou. Quer correr? Não, Quer falar que tá passando isso? mal? Isso aí? Não, mas eu já tenho uma primeira pergunta bombástica e Não talvez um pouco polêmica. Uma vez eu tava no Uber e ele falou que ele era professor de língua portuguesa. E aí eu fiz um comentário assim com ele, eu falei, pô, deve ser ruinzão, né, cara? Ser professor de língua portuguesa e tal, e ver um monte de gente falando errado na rua. Aí ele falou, cara, isso aí é uma besteira muito grande, porque a língua portuguesa, ela foi feita para as pessoas se comunicarem. Então, se você tá entendendo o que a pessoa tá falando, ela tá falando certo. Você concorda com a colocação dele? Então, dentro da... Ou foi por isso que ele foi parar no Uber? É porque ele é muito engraçado. Então, dentro da língua portuguesa, né, dentro lá da faculdade, a gente estuda uma disciplina maravilhosa chamada linguística. Uhum. E aí, dentro da nossa faculdade, a gente tem uma briga entre a gramática, a normativa e a linguística. E os linguistas, eles estão sempre defendendo essa questão da linguagem, do uso, isso vai depender do lugar onde você está usando aquela língua e tudo mais. Curiosamente, fiquei muito linguista, porque assim, algumas pessoas usam a gramática como ferramenta de humilhação. E eu pude sentir isso um pouco na faculdade, por exemplo. Então eu fiquei muito raivoso e tenho um pouquinho disso sim. Uhum. Eu acredito que a gente precisa se comunicar. Se a comunicação Mas como for feita, tá tudo como bem. que é isso? Essa parte que você falou aí, pra machucar e tal? Porque o que acontece? A gramática, a nossa língua é uma língua muito difícil. Muito bonita, mas muito difícil. E aí tem algumas pessoas que sabem muito dela, né? São as pessoas, inclusive, que passam isso para as outras pessoas. Por ser muito difícil, por ser muito apreciada, para as pessoas acharem incrível, tipo, o cara saber muito de língua portuguesa, algumas pessoas acabam deixando o ego um pouco inflado. Então, tipo, tem gente que faz questão de mostrar que ele sabe mais do que você e que existe um abismo entre você e ele. E faz questão de diminuir. Eu pude sentir isso um pouquinho, por exemplo, na graduação com professores de disciplinas específicas de língua portuguesa, que realmente é muito difícil, e realmente você fica muito encantado com os professores que sabem muito, porque é muito legal. Então, assim, eu acho que depende do lugar onde nós estejamos, depende do tipo de conversa, mas eu acredito que a comunicação foi feita, tá tudo bem, tá tudo certo. Então você acha que ele tava certo em dizer que... Acho que ele tava certo. Então, ou seja, eu comentei esse tipo de coisa com duas pessoas e as duas pessoas foram contra mim. Eu que sou idiota da parada toda. Não, você não é idiota, mas assim, tudo... Eu não sei, cara, porque... deixa ele como idiota. É porque tem essa linha tênue entre você, tipo... saber falar e ser respeitoso e você diminuir a pessoa mesmo, dizer você tá falando errado, isso é errado, sabe? E aí a gente nem fala, na verdade, hoje mais que a pessoa, por exemplo, escreveu errado. A gente diz, por exemplo, que ela cometeu um desvio gramatical. Então, essa coisa do erro é muito relativo por conta da linguística, porque a linguística vai totalmente contra isso. Eu escrevia muito errado. Até... Ontem, né? Se eu não... acho que foi até ontem. Hoje tu não escreveu ainda, né? Hoje é a partir de meia-noite, né? Então é até hoje. Não, eu escrevia muito errado. E aí, tipo assim, tinha alguns colegas que sacaneavam, tal. Acontecia muito isso, das pessoas verem que eu tava escrevendo errado e tirarem sarro, né? Me menosprezarem. Sim, não, mas aí a escrita é outra coisa. A escrita realmente a gente precisa ter uma atenção, né? Porque porque assim, como você é um especialista na parada. A gente não sendo, a gente enxerga os dois como um português geral. Né? Então, a questão da linguística é com a língua falada. A gente não tá falando de escrita. A escrita a gente precisa realmente ter um cuidado. A gente tem uma gramática, né? E aí eu uma norma esbarrava padrão. nessa coisa da galera ficar sacaneando e tal. E aí eu comecei a prestar atenção. Não, é um cuidado comecei importante, a prestar atenção. isso aí, óbvio. E aí eu evoluí muito minha escrita, graças a Deus. A língua portuguesa falada, que às vezes dá uma destoada, mas aí é uma coisa que... Mas aí a comunicação foi feita. Não entendeu? Tá tudo certo. E aí, como evolução, depois eu parei pra pensar e falar, caraca, é mesmo, cara, olha só quanta coisa eu parei de prestar atenção, eu não evoluí, tá ligado? E, tipo assim, depois, óbvio, eu acabei achando um pouco que era um absurdo a gente estudar tanto tempo uma parada que era obrigatória, a gente estudar realmente muito tempo, e a gente acabar não aprendendo. E aí eu comecei mais a alertar as pessoas do que querer crescer em cima delas. Não, mas eu entendo a sua colocação no que tange a escrita, e é importante sim. É importante e realmente é muito triste a gente ver pessoas concluindo inúmeros graus, assim, né, do estudo e realmente ainda assim desviando muito. Eu realmente não gosto de falar que a pessoa escreve errado. Então ela desvia muito da norma padrão. Mas aí você entende, você sabe como dar esse toque, é diferente, sabe? É muito diferente quando você chega e olha,
preste atenção, cuidado aqui. Tem gente que usa isso realmente como uma ferramenta de humilhação. É triste, não dá pra gente fazer isso, né? Mas o que você fala da linguística é tipo a linguagem coloquial? A gente fala muito de linguagem coloquial em linguística, por exemplo. E isso mudou, tipo, com os autores que vieram trazendo obras. Existe um livro chamado A Língua de Eulália, inclusive tô lendo ele de novo. Esposo via mandando ler, agora tô me vergonhando na cara. Então fala, por exemplo, sobre uma empregada que supostamente fala muito errado. Então a história se passa sobre isso. Então esses autores, eles vieram pra acabar com isso, porque realmente a língua ela é falada de forma diferente, em lugares diferentes, a gente precisa respeitar tudo isso, sabe? É porque a comunicação tá sendo feita, as pessoas estão se entendendo, sabe? Isso veio muito forte na época do Lula. Essa coisa da linguística veio muito forte na época que o Lula virou presidente, afinal de contas, pouquíssimo, né, estudar e tudo mais, então a galera veio e foi uma ascensão da linguística, a galera de letras nos trabalhos de conclusões só falavam sobre isso e tudo mais, então assim, tem essa diferença da língua falada pra gramática e pra escrita, a gente precisa realmente ter um cuidado, a gente tem uma gramática, a gente precisa segui-la, né, agora no que tange a fala, não, eu não acho que a gente precisa ser tão assim, sabe, tipo, até porque uma coisa escrita, se você não escrever ela certinho, a outra pessoa ela pode acabar entendendo errado, né? não, sem isso, assim, atrapalha em muitas vertentes da sua vida.